Salve, salve, galerinha aí, pessoal que está estudando para o IBGE, prova aí agora em abril, né, 17 de abril. Então, eu vou hoje trabalhar língua portuguesa, lógico, porque matemática e RLM eu deixo para o José, tá? Então, eu vou trabalhar RLM, eu vou trabalhar português hoje. E vamos ter também, olha só, o José matemática. É o nosso mais novo, assim, integrante da equipe. Isso aí. Muito competente, tá? Tô falando isso não só porque ele tá aqui, mas ele porque é muito esforçado, competente, faz um trabalho muito bem feito, tá fazendo um trabalho bem legal aqui no presencial. Então, a gente tá aqui hoje para matar mais da metade da prova, né? Sabe que nós temos aqui 20 questões de português, 15 de matemática, ou seja, mais da metade da prova você tem hoje. Por isso que é bem importante a gente trabalhar os dois assuntos, né? E a prova, ela não é uma prova assim tão complexa, mas geralmente você tem um número bem legal de inscritos, então tem que fazer uma diferença mesmo. As básicas é que vão dar essa diferença. Básica eu falo o português e a matemática. Então são dois conteúdos que realmente quem for muito bem nessas duas vai praticamente estar dentro, porque são matérias que o peso delas é muito grande e nós temos aí mais da metade das questões aqui hoje no nosso aulão, né? E daí? Isso aí. Matemática também vem de uma forma bem tranquila? Matemática, o edital do IBGE veio um pouco assustando a gente. Veio um edital assim um pouco mais complexo que os outros concursos aí da área. O que a gente tem que fazer? Simplificar o que der para simplificar e resolver. Matemática, não existe nada extremamente difícil. O que é ruim na matemática? É a interpretação. É o português auxiliado com a matemática, você tem que conseguir interpretar as questões, usar todo o português em cima da matemática, interpretar e simplificar, que é o que a gente vai fazer hoje. A Giancarla, que professora de português, vai simplificar o que ela pode simplificar em português, e eu vou trazer para vocês como resolver. Hoje vamos trabalhar um tópico do edital de matemática, vamos trabalhar em cima de probabilidade. Acho que com a Giancarla também, acho que ela vai me apoiar isso, assim como no português, não tem como você querer ver tudo, o edital inteiro num dia só. Então, o que a gente vai fazer? O que a Giancarla vai trabalhar hoje? Eu vou trabalhar advérbio. Um tópico só, é um topiquinho do edital. Exatamente. Giancarla vai pegar um tópico ali e eu vou pegar o tópico de probabilidade em matemática. Então, a gente vai resolver esses assuntos aí para você, para acertar essas questões de prova. Beleza? Vocês não, eu acho que eu penso assim, não deve ficar com aquela cara assim, como assim? A matemática não é difícil. Não, é só o tópico, é muito extenso. Mas assim, é tranquilo, né? Matemática, não tivesse os números, estava tudo tranquilo, né? Não tinha dificuldade, é igual português. Português fala, não, isso é fácil. É fácil. Aí você vai fazer uma questão, não consigo resolver. Exatamente. Tudo depende do contexto. Vai tudo no contexto. É legal de pensar nisso. Mas eu vou começar aqui, isso aí. Depois o José vem, e a gente também tem hoje geografia também. Geografia com o Ítalo, isso, direto de Fortaleza, perfeito. Trazendo geografia aí pra gente. Para também resolver essas questões aí. E geografia, se não me engano, são 15 questões. Então, nós temos aí praticamente a prova, toda aqui hoje. Então, quem está se preparando, aproveita. E um detalhe bem legal, a gente aí também tem, não pode esquecer, do INSS. Temos aí reta final do INSS, temos aí muitas coisas do INSS ainda acontecendo. Então, IBGE, para quem, eu sei que muitos vão fazer IBGE e INSS. Então, lembre-se que a gente tem o reta final, hein? 7 semanas antes da prova, aulas todas as tardes, são 7 semanas, 5 aulas, 5 tardes. Então, são 35 encontros. Vai ser bem legal. A gente vai trabalhar bem direto no edital, específico no que a banca mais cobra. Então, vai ser, assim, uma preparação muito boa mesmo. Legal. E assim, para vocês que vão fazer tanto INSS quanto IBGE, português e matemática, é a matéria que está em todos os concursos. E a teoria não muda. O que vai mudar? Um pouco a forma de cobrar. Só que se você está aí assistindo, sei lá, meu foco é INSS, mas eu vou fazer IBGE, tenho que dar uma preparada, assiste o evento, isso aqui vai servir tanto para IBGE quanto INSS. Pode ter certeza. Por mais que a banca mude, o conteúdo está nas duas provas. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vou deixar vocês agora com a aula da Giancarla. Daqui a pouco a gente entra aí com probabilidade. Valeu. Até mais, Zé. Bom, então a gente vai trabalhar hoje advérbio. Qual que é o seu cuidado? Advérbio, independente, o José falou muito bem isso. Advérbio é um conteúdo que, independente da prova, se você está pensando em IBGE ou INSS, ou os dois, é um assunto que cabe para os dois concursos. Até porque advérbio está dentro das classes de palavras. Então, a gente faz o quê? As classes de palavras sempre são a base de todo o edital. Português, eu sempre vou ter como fundamento o edital que trabalha com morfologia, sempre. Então,
é legal trabalhar isso. E eu escolhi advérbio porque a banca colocou muito bem no edital o emprego de classe de palavras, tanto o emprego quanto o sentido. O advérbio é uma das classes de palavras que consegue trabalhar com esses dois aspectos, tanto na parte gramatical quanto na parte de semântica, de sentido. Então, o advérbio tem esse caráter. Olha só, vamos começar aqui para entender a lógica do advérbio. Primeiro, o que é um advérbio? Você vai lembrar agora, lá nas nossas classes de palavras, nós temos as classes de palavras. Deixa eu só pegar aqui, eu já fiz errado. Classes não dá, né? Ó, temos nossas classes de palavras. Essas classes são divididas em dois grupos, tá? Nós temos o grupo das classes que são variáveis e as classes que são invariáveis. Tá, o que isso importa para eu estudar advérbio? Muito. Ó, guarde esse conceito. Guardem isso daqui, ó. Marquem lá, guardem muito bem esse conceito. As classes de palavras podem ser variáveis e invariáveis. E os advérbios estão aqui, ó. Os advérbios estão dentro das classes invariáveis. Aí você vai perceber que esta classificação aqui ajuda, e eu trouxe uma questão para você perceber como essa função aqui ajuda demais vocês a entenderem como eu identifico quando é advérbio, quando é pronome, como é que eu faço essa diferenciação. Então, tenham isso em mente. Classes de palavras, temos as variáveis e invariáveis. Claro, eu não vou falar de todas agora. Lembre-se de que nós temos 10 classes de palavras. Aí, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, das variáveis. Eu teria artigo, substantivo, adjetivo, o numeral, pronome e verbo, que são as 6 variáveis. E aqui temos advérbios, as conjunções, as preposições e interjeições. Então, o nosso intuito agora é falar em relação ao advérbio. Tá. Então, o que é o advérbio e para que ele serve, tá? O que a gente vai pensar em relação ao advérbio? Olha só, o advérbio tem uma função bem importante, tá? Ele pode trabalhar, a gente pode trabalhar o advérbio em relação a dois aspectos. Ele pode fazer parte da argumentação, então ele pode argumentar, você vai ter na parte de argumentação, ele faz parte disso. E ele também vai fazer parte porque ele também tem função de modificar. Tá, como assim ele vai argumentar e vai modificar? Aí você vai perceber o seguinte, para argumentar, o advérbio ele tem um caráter porque ele pode tendenciar uma opinião. Por exemplo, se você tiver uma frase assim, ó, o projeto de lei foi aprovado, tá? Então, beleza, você tem aqui apenas um fato. Pronto, tem só um fato. Agora, eu posso, vamos supor que eu quisesse que fosse aprovado. A minha intenção era a favor disso. Aí eu posso fazer o seguinte, o projeto de lei foi aprovado, felizmente. Então, pelo emprego do advérbio felizmente, eu já dei à minha frase um caráter argumentativo. Se eu colocasse infelizmente, aí eu teria já um sentido contrário. Então, o advérbio tem essa possibilidade, ó. Ele também serve para argumentar. E quando ele argumenta, ele não está influenciando apenas uma palavra. Ele faz relação com toda a frase que eu tenho. Porque ele mostra que, nesse caso, eu concordo com o projeto de lei, eu concordo com isso. Se eu colocasse infelizmente, aí sim eu teria opinião contrária. Então, é uma possibilidade de você argumentar. Modificar. Aí aqui, o advérbio ele pode modificar 3 classes de palavras. Quais são elas? Aí nós temos aqui, pode modificar um adjetivo, pode modificar outro advérbio também, pode fazer isso, e pode modificar um verbo. Tá? Essa é a relação que ele tem. Então, o advérbio, o que você vai marcar? Que as bancas gostam de confundir. O advérbio, ele não modifica. Marque lá. Não modifica o substantivo. Então, o advérbio nunca vai acompanhar um substantivo. As bancas, elas temem em afirmar, por exemplo, que uma palavra amarrada a um substantivo é um advérbio. E não. O advérbio nunca está amarrado a um substantivo. Ou é um adjetivo, ou é um advérbio, ou é um verbo. Vamos pegar um exemplo.
Adjetivo, se eu falar assim, nós estamos muito felizes, tá? Então, se eu falar assim, nós estamos felizes, pronto. Ah, que legal. Não, não é só feliz, não, é muito felizes. Então, nós estamos muito felizes. Esse muito, ele influencia o sentido, ele modifica porque ele intensifica o sentido de felizes. Então, eu tenho aqui um adjetivo que ele é intensificado por um advérbio. Um exemplo de um advérbio agora, olha só. Eles moram bem longe. Então, não é só longe. Ah, eles moram longe. Longe é um advérbio, beleza. Mas não é só longe, não. Eles moram bem longe. Então, esse bem é um advérbio que modifica porque ele intensifica outro advérbio. E o verbo é bem tranquilo. Os alunos estudam bastante. Então, veja que esse bastante, ele está amarrado aqui, ó, ao meu verbo. Estudam quanto? Bastante. Então, esse bastante intensifica o sentido do meu verbo estudar. Então, esse é o meu conceito inicial. Você tem que lembrar disso. Lembre-se muito bem disso. O advérbio ele pode ter um caráter argumentativo. Então, ele trabalha muito com a semântica da frase como um todo. E ele também pode modificar. Quando ele modifica, ele só pode estar amarrado a um adjetivo, advérbio ou verbo. Nunca a um substantivo. Nunca ele vai estar amarrado a um substantivo. E sempre que eu trabalho com advérbio, olha aqui, classe de palavras invariável. Ele não varia. O que é não varia? Né? Ele não tem flexão. Por exemplo, por mais que ele esteja amarrado a uma palavra no plural, ele se mantém assim. Eu não coloco muitos felizes. Ele fica desse jeitinho, não faz diferenciação, tá? Agora, aproveitando aqui, a palavra muito, tá? É uma palavra que ela pode ser não somente advérbio, ela pode ser um pronome indefinido. Então, vamos ver um exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, eu comi muito, tá? Essa é a frase. Vou fazer a frase agora parecida. Eu comi muito doce, tá? Então, beleza. Agora que eu tenho aqui, eu comi muito. Eu já percebo como só tem aqui uma palavra que é um pronome, um verbo, e esse muito eu já consigo perceber que, tá, comi quanto? Muito. Agora, se eu passar essa frase inteira para o plural, tá? Então, ficaria, vamos supor que agora eu e mais alguém, nós comemos, vejam que mesmo eu colocando no plural, eu não coloco nós comemos muitos, né? Assim, eu falo, nós comemos muito. Então, o muito continua do mesmo jeito. Mesmo que eu coloque a palavra no plural, não importa como eu mexo a palavra. Então, essa palavra aqui, muito, eu percebo que ela não varia, então ela é um advérbio. Legal. Eu comi muito doce. Falei, e agora? Ai, meu Deus, como é que eu percebo isso agora? Perceba que a palavra doce é uma palavra masculina, tá? E se eu colocar aqui, ó, ao invés da palavra doce, eu colocar a palavra bala, tá? Como é que fica? Eu comi, eu não posso manter e colocar eu comi muito bala. Não dá, você, opa, tá errado. Eu comi muita bala. Olha o que aconteceu agora. Esse muito que estava aqui, então ele não está mais amarrado ao verbo. Ele está amarrado a quem? Ao substantivo doce. Aí você lembrar, advérbio nunca está amarrado a um substantivo. Legal. Aí você já matou. Isso daqui, você pode até não saber o que é, mas sabe que não é advérbio. Isso já é muito numa prova. Aí você fala assim, eu comi muito doce. Percebe que eu não sei definir a quantidade? Muito pode ser, para mim, pode ser 10, para você pode ser 50, para outra pessoa pode ser 2. Então, esse muito não tem sentido definido. Então, quando eu falo comi muito doce, eu comi uma certa quantidade, mas eu não sei definir. Então, nessas duas aqui,
e nessas duas aqui, nós temos situações diferentes. Aqui eu tenho advérbio e aqui eu tenho pronome indefinido. Tá, e como é que eu cheguei a essa conclusão? Vamos lembrar um pouquinho de morfologia? Advérbio, o que ele faz? Ele só acompanha adjetivo, advérbio e verbo. Aí você vai lembrar o seguinte, quando eu tenho um substantivo, quais são as classes de palavras que estão amarradas ao substantivo? Você vai ter o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Aí sim, então perfeito, fica mais fácil, tá? Noção básica de morfologia, ó. O substantivo, ele tem como palavras que o acompanham um artigo, um adjetivo, um numeral e um pronome. Então, aqui, ó, muito não pode ser no artigo, nem adjetivo, numeral não, porque eu não tenho numeral aqui. E o quê? Sobrou o quê? Um pronome. Como não é pronome que define quantidade, é um pronome indefinido. Então, essa diferença também tem que ser percebida, tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar tudo no plural, igual eu fiz aqui, também dá certo, ó. Nós comemos doces. Aí tem que falar, nós comemos muitos doces. Então, se eu, por exemplo, colocar tudo no plural, mesmo assim, eu vou ter que colocar o muito como muitos doces. Então, quando eu flexiono o substantivo, as palavras que o acompanham também são flexionadas. É uma forma de eu comprovar se essa palavra é ou não um advérbio, tá? Então, essa é a base que eu tenho do advérbio. Legal, entendi como que ele funciona e a base dele. Aí que você tem que ficar atento. Nós temos também uma possibilidade que nós chamamos de locução adverbial. Então, vamos fazer uma distinção aqui, ó. Eu tenho o advérbio e eu tenho a locução adverbial. Tá. Qual a diferença que eu tenho aqui entre elas? É muito simples. O advérbio é uma palavra só. Tá. Uma palavra. A locução adverbial, você vai ter duas ou mais palavras juntas e esse grupinho de palavras tem sentido de advérbio. Significa um advérbio, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó, a aula é hoje, tá? Beleza. A aula é à noite. Então, olha só. Quando é a aula? Hoje, eu tenho uma expressão que indica tempo. Quando é a aula? À noite, eu tenho uma expressão que indica tempo. Qual a diferença? A palavra hoje é classificada como advérbio. Uma palavrinha só, como está aqui. À noite, isso aqui não é advérbio, tá? Porque eu tenho a com crase aqui, eu tenho uma preposição, e eu tenho aqui a palavra noite, que é um substantivo. Só que esse grupinho aqui, ó, essas duas palavrinhas juntas, tem o mesmo sentido de um advérbio de tempo. Então, por isso que isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Essa é a minha distinção. Então, separem. Advérbio, uma palavra. Locução adverbial, duas ou mais palavras. Legal. Só isso do advérbio? Não. No seu material, você tem ali mais uma parte, ó. Vimos advérbio, locução adverbial, agora a função do advérbio. Qual a função dele? Um advérbio, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, é assim, ó. Vai pensar no seguinte, é bem fácil, gente, bem fácil mesmo. É tão fácil pensar, só isso? É só isso, quer ver, ó? Morfologia e sintaxe. A gente fala em sintaxe, né? Já arrepia tudo, né? Sintaxe. Olha só, na morfologia, o que eu tenho? Eu tenho ou o meu advérbio, ou posso ter a locução adverbial. Beleza. Então, já entendi isso daqui. Na sintaxe, tanto o advérbio quanto a locução adverbial vão ser chamados de adjunto adverbial. É só isso? É só isso. E a mesma forma, a mesma coisa, o sentido de modificar, de argumentar, de estar amarrado a um verbo, um adjetivo, um advérbio, é a mesma coisa. Então, quando eu tenho o nome advérbio ou locução adverbial, você vai lembrar que isso é um termo da morfologia. Quando eu tenho o adjunto adverbial, é um termo da sintaxe. E pronto.
Tá? É a mesma coisa. As classificações que nós temos são as mesmas. A diferença é que, como eu tenho adjunto adverbial, que ele vai ser um pouquinho mais expansivo, porque ele tem locução adverbial, eu vou ter muitas classificações. Mas sempre que você tem que pensar, sempre a morfologia, a sintaxe, tem a mesma lógica, mudam os nomes dos termos, mas a lógica é a mesma. Aí a gente vai lá para classificação. Olha só, classificação dos advérbios, tá? Essa classificação aqui, você vai usar a mesma, tanto para o advérbio, quanto para a locução adverbial, quanto para o adjunto adverbial. É a mesma. Aí eu sempre ensino assim, ó. Nós temos o itame lindo, tá? Ó. Lindo. O que é isso, meu Deus do céu? O itame lindo é o início da classificação dos advérbios. O que você vai lembrar? Quando eu falo em classificação dos advérbios, você vai lembrar da palavra circunstância. Os advérbios sempre dão uma circunstância em relação geralmente a um verbo ou a frase como um todo. Olha só, nós temos esse E, nós vamos ter a circunstância de exclusão, esse T é de tempo, esse A de afirmação, esse M de modo, esse I de inclusão, esse L de lugar, esse outro I, intensidade, esse N de negação, esse D de dúvida e esse O de ordem, tá? Essa aqui é a minha classificação, tá? Eu até fiz o itame lindo, ele já é um conhecido para quem estuda INSS, e a Lilian fica falando dele. Ela pegou ele emprestado, nem me avisou, mas ela começou a usar o itame lindo como o marido da Lúcia Claudineide, lá do INSS. Mas eu emprestei para ela. Falei, pode usar o itame lindo, só não mate, porque ela mata direto, coitado. Em simulado, em aula, mata, coitado, direto. Só não mate, né, coitadinho. Deixa ele viver um pouquinho mais. Ele ajuda bastante os concurseiros. Ele é muito querido. Então, aí eu fiz uma vez uma musiquinha, só uma frasinha. Eu peguei uma música que é do Thales, mas o Thales falou que não é dele, falou que é do Evandro. Eles ficam brigando quem é de quem. Tem uma musiquinha que eles falam assim, cofifumob, lá, 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 lá. Só isso, né? A música é só isso. Aí eu só adaptei assim, ó. Itame lindo, é a classificação. Itame lindo, é a classificação. Só bati uma palminha no final, só para dar assim uma tchan, tá? Mas é só para você lembrar. Esse itame lindo, o que você vai lembrar? Eu vou ter advérbios que têm significado, eles significam exclusão, tempo, afirmação, modo, inclusão, lugar, intensidade, negação, dúvida, ordem. É isso que você vai ter. Vou destacar os mais importantes para você estudar agora para sua prova. Tempo, tá? É o que você vai usar muito. Advérbio de tempo. Sempre que você pedir assim ao verbo, quando aconteceu, quando foi, quando começou, quando será, quando caiu, quando, sei lá, qualquer coisa, qualquer verbo que você tenha. Sempre que você pedir quando, pediu quando ao verbo, tem resposta, a sua resposta vai ser o seu adjunto adverbial de tempo. A afirmação é tranquilo, né? Sim, certamente, o sentido já é muito claro. Modo também é bem importante. O modo é assim, pediu ao verbo, por exemplo, eu andei depressa. Andei como? Andei depressa. Então, quando eu peço assim, como é que eu andei? Eu andei depressa. Então, é o modo como eu fiz isso. Inclusão não é tão usado assim. Agora, lugar. Lugar é extremamente importante. Pedir ao verbo onde? Onde foi, onde está, onde começou. Sempre que eu peço onde ao meu verbo e eu tenho resposta, é um adjunto adverbial de lugar. Intensidade também é muito importante. Se eu falar assim, eu comi muito doce, eu comi quanto? Muito, eu não sei quanto, mas eu sei que muito indica intensidade. Então, eu peço ao verbo e eu tenho essa resposta. Esses são os mais importantes. Não é que eles são mais importantes porque, é porque eu gosto mais deles. Não, é porque aparece muito mais, é muito mais comum encontrar nos textos expressões que indicam
tempo, modo, lugar, intensidade. É muito mais comum, tá? Por isso que as bancas cobram mais esses daqui. Porque em português tudo vem do texto. Eu tenho um texto de apoio e esse texto vai ser base para as questões. E é muito mais comum em textos tanto informativos quanto argumentativos você ter, por exemplo, expressões circunstanciais de tempo, modo, lugar e intensidade. As outras é mais tranquilo, não é tanto assim, não vai aparecer tanto. Mas desses 4 aqui são os mais importantes. Então, lembre-se do Itami lindo, ele ajuda bastante. Então, sempre que eu peço ao verbo quando, como, onde, quanto, eu tenho uma circunstância que vai me dar um sentido. Isso é muito importante para você saber diferenciar uma coisa da outra, tá? E lembre-se, eu tenho tempo, eu posso ter aqui advérbio e locução adverbial, como eu dei o exemplo antes. Hoje, à noite, ou de tarde, eu tenho expressões assim. Modo, do mesmo jeito. Lugar, do mesmo jeito. Se eu falar assim, estou aqui, estou na sala. Então, eu tenho expressões adverbiais. Tudo isso daqui eu vou usar para classificar o advérbio, locução adverbial, pensando na morfologia, e adjunto adverbial pensando na sintaxe. Para fechar aqui para fazer exercício, olha só. Então, quando eu falo morfologia e sintaxe, o que eu tenho que pensar? Na morfologia, o nome é advérbio ou é locução adverbial. Na sintaxe, tanto um quanto o outro, adjunto adverbial. Classificação, pensem, o Itami lindo, e sempre que eu te pedir ao verbo alguma dessas perguntas aqui, eu tenho uma circunstância que vai me dar um significado, um sentido. Então, isso é importante para poder fazer qualquer tipo de classificação. Agora, me acompanhe para a gente poder, então, resolver alguns exercícios. Olha só. Primeiro exercício lá no seu material, bem legal, tá assim. Olha que questão tranquila. Se você já tem noção, que legal, o advérbio tem muita classificação, tá? Vamos lá. Primeira pergunta assim. Entre os advérbios sublinhados abaixo, aquele que mostra o valor de tempo é. Aí você vai lembrar. Então é só pedir quando? Pronto. Aí eu vou saber isso. Olhem como as frases são bem tranquilas. Olha só. Atualmente, atualmente, já fique esperto que isso aqui já é uma expressão de tempo, né? Ó, a grande maioria dos casos de adultério é combinada por telefones pessoais. Quando a grande maioria dos casos de adultério é combinada? Atualmente, pronto. Então, eu já tenho aqui na letra A a resposta. Eu tenho já o adverbial de tempo. Pronto, já matou aqui. Na B, tá assim. E isso sem falar em reuniões familiares que são constantemente atrapalhadas ou ignoradas por filhos e filhas. Se eu pedir assim, quando são? Esse constantemente, eu tenho uma ideia de frequência e não de tempo. Então, o atualmente ele tem ideia de tempo. Na C, isso acontece porque o telefone realmente tira atenção. Realmente é uma afirmação. Certamente faz isso. D, as pessoas envolvidas conseguiam decifrar os códigos mais rapidamente. Como elas faziam isso? Mais rapidamente. Possivelmente os celulares estejam fazendo com que seus olhos sejam afetados. Opa, eu tenho uma dúvida. Possivelmente, talvez isso aconteça. Então, resposta letra A. Agora, olhem a 2. Que questão fácil quando você percebe que, e tem aquela noção de que o advérbio é uma classe invariável. Olha só, a frase abaixo, em que o vocábulo muito pertence a uma classe gramatical diferente das demais, é letra A. Aí você vai ver o seguinte, vamos pegar uma por uma. Ó, questão 2. Você vai ver na letra A, que está assim. Você tem a palavra muito e ao lado dela tem a palavra tempo. Beleza. Na letra B, você tem muito mais fiéis. Tá, beleza. Na letra C, você tem muito mais além. Tá, beleza. Aí na letra D, você tem muito baixa. E a letra E, você tem lá muito altos. Tá. O que você vai lembrar? O muito
Ele pode ser ou um advérbio ou pode ser um pronome indefinido. Vai lembrar lá agora. Se é advérbio, é uma classe invariável e o pronome é uma classe variável. Outra característica, o advérbio ele não está amarrado a substantivo e o pronome sim, ele está amarrado a um substantivo. Então, o que você faz? Primeira coisa que você encontra, veja a quem o muito está amarrado. Então, se eu olhar na letra A, muito tempo, olha, a palavra tempo